Oi, pessoal! Agora a gente vai falar sobre a subtração de dois vetores utilizando a regra do polígono para a determinação geométrica do vetor diferença, certo? Para isso, eu queria que vocês me acompanhassem aqui no slide, porque nós vamos utilizar de alguns truques matemáticos que são muito interessantes e que vão facilitar a nossa vida, tá certo? Bom, quando a gente utiliza a regra do polígono, nós precisamos sequenciar os vetores, de modo que o início de um coincida com o final do outro, correto? Vocês lembram disso, né? Então, antes de chegar nessa sequenciação dos vetores, é importante a gente perceber alguns detalhes, tá? Vamos utilizar aqui algumas ferramentas matemáticas que podem nos auxiliar. Observem só, nós temos aqui a representação vetorial do vetor diferença, que é dado pelo vetor A menos o vetor B, correto? Essa equação, ela pode ser escrita numa nova forma, tá? A gente pode reescrever essa diferença como sendo uma soma. Mas como assim? Olhem só, se nós escrevermos que D é igual a mais menos B, isso aqui se tornou uma soma em que uma das parcelas é negativa, na verdade. Se a gente faz aqui a multiplicação de sinal, nós voltaremos ao que a gente tinha aqui em cima. Nós voltaremos ao caso em que D é igual a A menos B, na verdade. Mudou alguma coisa nessa substituição que nós fizemos, nessa forma nova de reescrever a equação? Não, continua a mesma coisa, na verdade? Agora o seguinte, prestem atenção numa coisa aqui. O vetor menos B, ele pode ser escrito como sendo menos 1 que multiplica B. Concordam comigo? Esse menos 1, ele é um escalar, não é verdade? Ele é um número real, ok? Quando nós multiplicamos um vetor por um número negativo, o que acontece? Se vocês lembrarem lá do vídeo de multiplicação de um vetor por um número real, vocês vão conseguir responder isso aí. Bom, a gente tem aqui o vetor B, tá certo? Esse é o vetor B. O vetor menos B, que é o vetor resultado da multiplicação do número real negativo menos 1 por B, ele é um vetor que tem sentido oposto a B. Quando a gente multiplicou B por menos 1, o que a gente fez foi inverter o sentido, tá certo? No caso aí, como é menos 1, o 1 não faz alterar o comprimento do vetor. Ele, no caso, por ser negativo, só faz alterar o sentido. Então, eu tenho aqui o vetor B e eu tenho aqui o vetor menos B. Qual é a diferença entre esses dois vetores? O sentido. Um tem sentido oposto do outro, certo? Isso é interessante para a gente, porque quando eu tenho ali, né, a representação D igual a A menos B, eu estou considerando o vetor com sentido, eu estou considerando o vetor B com o sentido invertido. É o que está aqui escrito, ó, quando eu transformo essa diferença em uma soma vetorial, tá certo? Porque soma vetorial nós sabemos resolver, não é verdade? Então, vamos seguir. Todo mundo entendeu, eu espero, o que acontece quando a gente multiplica o vetor B por menos 1, não é verdade? Então, eu teria aqui o seguinte, olha, eu tenho o vetor B e eu tenho o vetor menos B. Com qual deles eu vou operar? Com qual deles eu vou encontrar o vetor diferença? Eu vou encontrar a partir do vetor menos B, porque a diferença é A menos B, correto? Ou ainda, a diferença é D igual a A mais menos B.
Fez sentido isso para vocês? Né? Se eu penso em termos da soma vetorial, eu acho que faz mais sentido, né? É A mais o inverso do vetor B, correto? Eu quero determinar, ok? Qual é o vetor, a diferença entre A e B, utilizando a regra do polígono. Na regra do polígono, nós precisamos ordenar os vetores de forma sequencial. Então, primeiro nós vamos representar aqui o vetor A. Aqui o vetor A, certo? Esse vetor em pretinho aqui. Agora, no fim de A, eu tenho que colocar o vetor menos B, o vetor inverso a B. Tá aqui. Bom, tá aí. Vetor A e vetor B sequenciados como a regra do polígono nos pede, certo? Nós queremos determinar quem é o vetor resultante. Pela regra do polígono, ele é o vetor, ele é o segmento de reta que fecha esse polígono. Então, seria esse cara aqui, ó. Conseguem ver? Esse cara é o vetor resultante, certo? Mas, qual é o sentido desse vetor, né? Como que eu encontro o sentido desse vetor? Para encontrar o sentido, nós vamos utilizar aquela notação vetorial em que nós usamos dos pontos onde o vetor começa e os pontos onde o vetor termina. O que eu estou fazendo aqui é isso, eu estou colocando, estou dando nomes ao início e ao fim dos vetores. Percebam, o vetor A, ele começa no ponto A e termina no ponto B. O vetor menos B, ele começa no ponto B e termina no ponto C, correto? Sendo assim, naquela nossa notação vetorial lá em termos dos pontos, nós podemos escrever que A, o vetor A, é igual. O vetor A é igual ao ponto B menos o ponto C. E o vetor menos B é igual ao ponto C menos o ponto D, correto? Então, voltando na expressão para a diferença entre os vetores A e B, mas naquela equação em que nós estamos considerando não A menos B, nós estamos considerando A mais menos B, ok? Nós teríamos aqui que o vetor A é o ponto B menos o ponto A, e o vetor menos B seria C menos B. Deu para vocês entenderem isso aqui? Então, eu teria que D é igual a B menos A mais C menos B. Simplificando esse menos B com esse B aqui, ó, o que sobra para a gente é menos A e C. Consequentemente, o vetor D ele tem fim no ponto C e início no ponto A. Tá aqui o vetor D, ó. Início em A, fim em C. Correto? Determinamos, portanto, geometricamente, quem é o vetor resultante da diferença entre A e B. Ok? Bom, um detalhe importante é que tanto a regra do paralelogramo quanto a regra do polígono, elas servem para determinar geometricamente o vetor, a setinha resultante, tá certo? O módulo do vetor resultante tem que ser calculado através de um daqueles casos que nós vimos anteriormente, tá certo? Que é lei dos cossenos, teorema de Pitágoras, somando ou simplesmente subtraindo esses vetores. Vocês podem voltar aí em alguns slides que vocês vão conseguir achar esse material, tá? No caso do módulo do vetor diferença entre A e B, o que nós podemos fazer? Olha, se vocês lembrarem lá quando a gente utilizou a regra do paralelogramo, em que o vetor A e o vetor B eles tinham origens coincidentes, nós encontramos que essa diagonal ela representa o vetor diferença. Quando a gente coloca aqui essa diagonal, vocês podem perceber que nós formamos um triângulo, não é verdade?
Um triângulo cujo ângulo interno aqui, ó, θ, é formado entre o vetor A e o vetor B. Num triângulo qualquer em que nós conhecemos um ângulo interno, tá? Os lados, os comprimentos dos lados se relacionam através da lei dos cossenos. Então, eu teria aqui, ó, que o lado D ao quadrado seria igual ao lado A ao quadrado mais o lado B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno entre A e B. Lembrando que A, B e D, nesse caso aí, são os comprimentos, são os módulos dos vetores, ok? Bom, só mais um detalhe. É importante vocês perceberem que anteriormente nós utilizávamos o sinal de mais na lei dos cossenos. O sinal de mais, ele é utilizado quando a gente está se tratando da adição de vetores. Quando a gente fala da subtração dos vetores, nós utilizaremos aqui o sinal de menos, ok? Fiquem atentos a isso, mas é muito fácil da gente relacionar. Se é a adição de vetores, mais lá na lei dos cossenos. Se é subtração de vetores, menos lá na lei dos cossenos, ok? Espero que vocês tenham entendido. Até um próximo momento.